Graça e paz, amados, a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar diante de mais uma aula da nossa EBD em Foco. Nesse domingo que vem agora, será o dia 3 de março de 2024. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir aos amigos que nos ouvem, que nos assistem, que curtem, né, a nossa página aí no YouTube, no nosso canal do YouTube. Se inscreva em nosso canal PB Samuel Nascimento de Melo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa lição para que a gente possamos entender esse assunto de uma maneira simples, objetiva e direta. E depois vou ver se gravo ainda alguns outros vídeos pequenos, tirando mais algumas dúvidas dos professores, tá bom? O nosso tema da lição de domingo será o batismo, a primeira ordenança da igreja. E a gente precisa ter cuidado para não confundir, né, o batismo nas águas com o primeiro batismo que recebemos assim que somos regenerados, que chamamos de batismo pelo Espírito Santo, onde ele nos insere no corpo de Cristo, e o batismo com o Espírito Santo, que é recebendo o dom com a evidência do falar em línguas, tá bom? Então, dando já essa pequena introdução aqui, eu ainda vou partir para a introdução própria dessa lição, que ela vai estar falando sobre a importância da prática do batismo nas águas. Vai falar que ele foi praticado por João, foi praticado pelos discípulos de Jesus, foi praticado pela igreja primitiva, e a igreja atual precisa continuar obedecendo essa ordem do mestre, que é ide e batizai, não é isso? Esquecemos, mas vamos ler ainda a tempo textual, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, e o verso de número 19. Amados, ainda dentro da introdução que a gente falou agora há pouco, esse assunto também vai estar falando que qual é a forma, né, batismal, qual é o propósito também desse batismo nas águas. Vamos para o que interessa, o primeiro tópico da lição. No primeiro tópico da nossa lição, eu coloquei aqui, amados, pressupostos, eu não, um comentarista, né, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro, né? Vamos analisar aqui que o batismo visto como sacramento, ela tem a origem de um erro inserido na igreja. Inclusive esse livro aqui, esse curso de doutrinas, né? Ele vai falar um pouco sobre sacramentos. Se alguém tiver, pode pegar para estudar sobre isso também, para ter um conhecimento mais a fundo desse assunto. Mas o batismo como sacramento, a origem de um erro. Sacramento, para quem não sabe, ele é um sinal sagrado, segundo aqueles que ensinam assim, né? Capaz de conferir uma graça àquele que dele participa. Então, veja bem, dentro dessa perspectiva aqui, dessa visão, a tradição católica, né, e alguns segmentos do protestantismo histórico, não é isso? Eles veem a prática do batismo como um sacramento. E a palavra sacramento vem do latim, sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, a gente vai ver que um dos pais da patrística, né, o Agostinho, Santo Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, foi ele que introduziu esse desvio doutrinário na igreja. Entendia que o batismo como um sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem pratica. Ou seja,
o batismo ele tem que ser feito, porque senão o camarada não recebe a salvação. Primeiro ele recebe o batismo, né? Ele fez uma inversão aí de situação. Na verdade, primeiro é a fé, para depois vir a primeira ordenança, o batismo. Agostinho, né, Bispo de Hipona, ele introduziu esse erro doutrinário. Ele define também como sendo um sinal visível de uma graça invisível, ele torna-se necessário para a salvação, quando a Bíblia não ensina assim. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos. Isso não é um dom, isso não vem de vós, não é o batismo, não é um sacramento, mas vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque me batizei, eu sou salvo porque fui batizado por fulano e ciclano. Nada disso, tá bom? Então, fora de cogitação. Vamos aqui para o segundo subtópico da nossa lição, que diz assim: o batismo não é um sacramento, olha aí, mas ele é uma ordenança de Cristo, é uma ordem de Cristo. Assim como uma outra ordenança que vamos estudar no outro tema de aula, que será sobre a Santa Ceia, tá bom? Mas o primeiro é o batismo. Então, olha, o segundo subtópico diz assim: o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda dá um modelo que a gente vai estudar mais na frente aqui já da lição, tá? Ele não é um simbolismo vazio, não, é um simbolismo, simples simbolismo vazio, nada disso, nem vago. A observância dele é indispensável e obrigatória, é uma ordem, tá? Ele é uma ordenança de Cristo, tá bom? Dada a quem já foi alcançado pela graça, e não recebemos a graça pelo batismo, mas depois da graça é que recebemos o batismo, ou praticamos o batismo, ou recebemos, né? E praticamos, e também praticamos. Ó, o mesmo Agostinho ensinou o pedobatismo. O que é pedobatismo? Batismo de bebê, de crianças que não sabem nem o que é fé ainda, não tem conhecimento, discernimento do bem e do mal, e achava que por essa graça, por esse sacramento, eles alcançavam a salvação. E não é bem assim, tá certo? Ele falava que os bebês precisavam para anular o pecado original, que é o primeiro pecado, a gente chama de pecado original, o primeiro pecado no Éden, de Adão, que passou a todos os homens, como nos dizem na carta aos Romanos, que por um homem entrou o pecado, mas também pelo homem veio a graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que acontece? Nascemos em pecado? Sim. Somente Davi vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz: deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, porque delas das tais o reino dos céus. Tá bom? Não tem nada de batizar para ser salvo. Não. Primeiro se é salvo, primeiro se crê e depois é que você recebe o batismo. Então, olha, a Bíblia diz que dos pequeninos é o reino dos céus. O batismo é para os que creem. Marcos capítulo 16, versículo 16. Tá bom? Segundo tópico da nossa lição, já vamos para o segundo tópico. Diz o símbolo e o propósito do batismo. Qual é o símbolo do batismo? O batismo tem um simbolismo? Qual é o propósito desse batismo? Então, olha, o batismo é símbolo do batismo, identificação, ou seja, identificação com Cristo. O batismo tem um simbolismo de uma identificação com Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Se você pegar a sua lição aí, na leitura bíblica em classe, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele, se estamos mortos para ele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo nas águas simboliza sepultamento com ele, nós somos sepultados com ele e também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, com base em Colossenses 2:12. Então, assim como Jesus morreu, o cristão ele morre para a velha natureza. Ele no batismo, ele sepulta o velho homem e ressuscita com a nova natureza de Cristo, tá bom? Então, no segundo subtópico desse segundo ponto, segundo tópico, né, da lição, ele nos diz assim: o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Qual é o propósito de se batizar nas águas? Obviamente, quando a gente recebe a Jesus como único, suficiente Salvador, a gente somos inseridos no corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 12:13, e recebemos o primeiro batismo que nós, da teologia pentecostal clássica, acreditamos que fomos batizados pelo Espírito Santo. Fomos inseridos no corpo de Cristo. É o batismo, né, do Espírito Santo. João disse, ele batiza com fogo, eu batizo com algo, mas virão que vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Aí depois vem o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, com o dom de falar em línguas. Mas antes mesmo que se receba essa graça, a gente recebe o batismo nas águas, que é a proclamação pública de que estamos sepultando o velho homem ali, tá bom? Estamos ressuscitando com a natureza de Cristo, somos regenerados com a natureza de Cristo. Fazemos parte agora do corpo de Cristo, que é a igreja, no sentido local, da igreja local. Quando aceitamos, já somos inseridos no sentido espiritual, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui, o batismo é uma publicação, o batismo é uma pública profissão de fé, né? Você está declarando ali, é um ato de profissão de fé pública diante de todos, tá? Que você está morrendo para o mundo, para levantar e viver agora uma nova vida com Cristo, tá? É um ato também de decisão convicta, você tem que ter convicção daquilo que está fazendo, né? Tem até um livro de um autor, que ele vai dizer que o camarada, como foi se batizar, o pastor foi botar ele nas águas do batismo e ele ficou com a mão do lado de fora. E aí o pastor depois perguntou: mas meu filho, por que você ficou com a mão lá de fora? Não, porque eu ainda precisava acertar algumas contas que tinha com alguém. Mas não é bem assim que a palavra nos ensina. Temos que ser lá mergulhados por completo. E vamos aprender isso aqui, tá? Então é para os salvos regenerados na pessoa de Cristo e não para o não cristão. Batismo para o salvo. Terceiro subtópico do segundo ponto: não há espaço para indecisão no batismo. Como já falei, tem que ser por completo. Não pode ser pela metade, uma mão do lado de fora e o resto do corpo dentro d'água, de jeito nenhum. Não há espaço para decisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Então fica a pergunta no ar: por que você ainda não foi batizado mais água, meu irmão? Volta na igreja, faz 2 anos, 1 ano, já passou pelo discipulado, né? Já conhece da doutrina do batismo nas águas, que é importante também conhecer antes de praticar, obviamente. Há alguns casos na Bíblia, como o caso do eunuco lá, mas são casos exclusivos, né, específicos. A gente não pode dizer que o camarada aceitou já vai se batizar nas águas. Obviamente que não. É importante conhecer primeiro a doutrina do batismo, passar pelo discipulado para ser batizado nas águas. A não ser, melhor dizendo, que ele já tenha uma noção, um conhecimento sobre essa questão, tá bom? Sobre esse assunto. Então, às vezes, isso acontece por ignorância, a pessoa não é batizada logo, ao sentido do ato, tá? Outras vezes é por falta de convicção de fé,
camarada aceitou, mas ele não se decidiu totalmente do que realmente quer. Então não há espaço para indecisão. Muitas vezes não é feito logo por ignorância, falta de desconhecimento, né, do assunto. O batismo não nos deixa imune do pecado, é bom lembrar isso, ainda que a gente sepulte ali o velho homem. Um amigo meu dizia algo interessante: quando aceitamos a Jesus, carregamos um caixão, e dentro dele está morto o velho homem, mas de vez em quando ele ressuscita. De vez em quando ele ressuscita. Então temos que deixar ele lá nas águas do batismo, tá bom? E para fazer isso, precisamos crucificar a carne e vivificar o espírito. Então, muitas vezes não há logo essa situação, porque há uma falta de conversão verdadeira aí na vida do cidadão. Então é preciso rever essa questão. Por que eu não fui batizado nas águas, irmão? O que é que impede de não se batizar nas águas? É uma ordenança bíblica. É bíblica. Não, mas é porque não precisa, porque não dá salvação. Sim, mas é um procedimento pós-salvífico, né? Você aceitou Jesus, tem fé, acredita, sabe, vai obedecer a ordenança de Jesus ou vai deixar de obedecer a ordenança do Mestre? E está comungando lá com os irmãos. Terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Né? Qual seria a fórmula e o método do batismo? Seria por um pouco d'água, aspergir um pouco d'água? Seria por aspersão ou por um derramamento de um pouco de água? Ou seria por imersão? Então, veja bem, qual seria o método, né? Primeiro vamos ver o método, depois a gente fala da forma. O texto em Mateus, capítulo 28, perdão, e o versículo 19, que é a leitura bíblica em classe, que é o textual da nossa lição, ele nos mostra o método de Jesus. Qual foi o método de Jesus? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Esse é o modelo ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou esse modelo, o que é que cabe a mim? O que é que cabe a você? O que é que cabe a nós? Seguir o exemplo de Cristo. Até mesmo que somos discípulos de Cristo. Então precisamos seguir o modelo de Cristo. Ser discípulo é seguir os passos, tá? O discípulo ele segue os passos do seu mestre. Jesus é o nosso Raboni, Rabi, nosso mestre dos mestres, tá bom? No ensino, e a gente segue ele. Segundo subtópico nos fala sobre fórmula herética do batismo. Alguns grupos de tradição cristã não seguem a fórmula trinitariana do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo é o unicismo, né? Os unicistas, eles não seguem essa forma trinitariana de batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são unicistas. Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é tudo e pronto, tá? Não existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Para eles, só é a pessoa do Filho e o Filho, tá? Então, veja bem. Eles batizam só no nome de Jesus. Aí ele usa o texto de Atos 2:38 para embasar isso. Eles usam o texto de Atos 19:5, dizendo que os discípulos batizavam no nome de Jesus. Só que esses textos não negam a fórmula trinitariana, tá bom? Apenas eles mostram que os apóstolos batizavam na autoridade do nome de Jesus. Mas ele não dá detalhes específicos sobre isso aí. Até mesmo que não era interesse do autor, provavelmente, Lucas. Eles batizavam na autoridade de Jesus. Tá bom? Vamos para o terceiro subtópico e o último aí da lição, já encerrando a nossa aula de domingo. Vai falar sobre o método bíblico do batismo, né? Imersão. Vou mostrar por imersão. A palavra, por exemplo, batismo por aspersão, vamos falar primeiro aqui, eles usam alguns textos bíblicos, até do Antigo Testamento mesmo, para embasar as suas correntes de interpretação, de entendimento, mas a própria palavra batismo, né, ela já nos dá a ideia de como se deve ser
praticar a situação, além dos textos bíblicos, claro. Eles usam alguns argumentos, eu não vou entrar em detalhes aqui, depois eu posso gravar até um vídeo só falando sobre isso, tá? Sobre alguns detalhes disso aí, para os irmãos entenderem melhor. O batismo, eles usam um argumento, alguns argumentos, entre eles ele usa o argumento de Atos, capítulo 2, lá, quando Pedro prega, o primeiro pregador pentecostal, né, e quase 3.000 almas se convertem, onde essas pessoas foram batizadas. Então ele usa esse argumento, porque eles vão dizer que em Jerusalém não havia açudes, não havia rio, e o tempo em que essas pessoas foram batizadas, né? O texto ele não dá muito detalhe sobre isso, obviamente, mas não inclui em momento algum nem fala de batismo por aspersão, tá bom? Se não fala, nesse caso aí, por imersão, não vai falar por aspersão. São colocações que são feitas dentro do texto, inserida dentro do texto, ideias da pessoa. Não é o que a Bíblia diz, né? Nesse caso aí é o que a pessoa está inferindo, é uma inferência. Então, qual o significado da palavra batismo? No grego, a palavra bapto ou baptizo, tá bom? Baptizou, significa imergir, mergulhar, submergir, já está dizendo tudo, né? Se a gente analisar lá quando Jesus foi batizado, a Bíblia vai dizer que ele desceu as águas, depois ele subiu. Se a gente analisar onde João batizava, no Rio Jordão. Aí João batizava no Rio Jordão só para jogar um pouco de água, aspergir um pouco de água sobre a cabeça da pessoa, ou era para mergulhar nas águas do Rio Jordão? Ali tinha muitas águas. Onde João batizava, tinha muitas águas. O Rio Jordão, tá? Então, o que acontece? Dentro da proposta ainda aqui, a gente vai observar que submergir, né? O povo saía para ser batizado por João no deserto, Rio Jordão. A gente vai ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 5, que João batizava no Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Obviamente que Jesus ia entrar na água apenas para se jogar um pouco de água sobre a sua cabeça, não tem fundamento essa questão. Obviamente ele foi imerso, até mesmo porque o simbolismo espiritual que o batismo traz, do capítulo 6 de Romanos, vai mostrar que fomos sepultados com ele. Como é que alguém pode ser sepultado com um pouco de água na cabeça? Apesar do batismo ser um simbolismo, mas é um simbolismo, para ser um simbolismo honesto, sincero e bíblico, é preciso imergir, sepultar o velho homem lá dentro das águas do batismo, como fala o apóstolo Paulo. Se a gente observar ainda o texto de Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39, vai dizer que desceram da carruagem, Filipe e Eunuco desceram as águas e depois eles subiram das águas. Obviamente que não é obrigado Filipe ter mergulhado, mas o eunuco foi batizado sim nas águas do rio ali onde eles estavam passando, né? Então, irmãos, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula. E depois eu vou, se Deus permitir ainda, eu vou gravar alguns pequenos vídeos, um pequeno vídeo explicando alguns detalhes mais aqui dessa questão dos tipos de batismo, para entender melhor a questão do batismo nas águas. E a questão, por exemplo, quando vamos dar, né, a profissão de fé, seria correto dizer, por que você quer se batizar nas águas? Não, quer se batizar para fazer parte do corpo de Cristo, ou quando a gente aceita Jesus, a gente já faz parte do corpo de Cristo. Vou falar mais alguns argumentos sobre a questão de aspersão, que eles colocam, a base que eles colocam, e vou mostrar mais alguns textos que nós aderimos das Escrituras, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, não quero me alongar mais. Se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, e vamos levar o ídolo glorioso Senhor Jesus. Conclusão da nossa lição. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus.
Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública nossa profissão de fé. Deus abençoe a todos. Que Deus use a cada professor na escola dominical, abra a mente de cada aluno em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.